Nosso grupo, chamado de Homo, que quer dizer humano em latim, apareceu pela primeira vez há cerca de 2,8 milhões de anos com o Homo habilis. A vida era difícil para esses nossos primeiros ancestrais. Mesmo com suas habilidades únicas, eles enfrentaram climas muito difíceis e predadores assustadores que caçavam tanto os jovens quanto os mais velhos. Isso durou por quase 1 milhão de anos. Mas tudo começou a mudar há cerca de 800 mil anos, quando uma nova espécie humana apareceu e mudou a história da nossa humanidade. Os Homo erectus foram os primeiros grandes caçadores da nossa espécie e os primeiros a sair da África. Esses primeiros humanos foram muito importantes e foram descobertos por acaso. No século XIX, muita gente achava que os humanos tinham vindo da Ásia e não da África. Eles pensavam assim porque a Ásia fica no meio do caminho entre a América e a Europa, o que fazia parecer um bom lugar para as pessoas migrarem. Muitas pessoas viajaram para a Ásia procurando restos humanos antigos, especialmente no sudeste da Ásia. Felizmente, um antropólogo encontrou um esqueleto humano na ilha de Java, na Indonésia. Esse esqueleto, chamado de Homem de Java, foi descoberto em 1891 e incluía uma parte do crânio e um fêmur. O homem que fez essa descoberta, Eugênio du Bois, estava convencido de que tinha encontrado algo muito importante e tentou mostrar a todos que esses ossos pertenciam a um humano que andava ereto. Ninguém acreditou em Eugênio du Bois quando ele disse que tinha encontrado um homem macaco, porque naquela época quase nada se sabia sobre os primeiros humanos. Os ossos que ele encontrou ficaram esquecidos até o século XX. Foi então que outros ossos semelhantes foram encontrados na China, incluindo dentes e partes de crânios, chamados de Homem de Pequim. Os cientistas perceberam que esses ossos da China e os do Homem de Java eram parecidos e pertenciam ao mesmo grupo de humanos antigos. Os cientistas entenderam que esses ossos antigos eram de uma espécie chamada Homo erectus, que significa homem ereto. Esse nome foi confirmado quando descobriram ossos mais completos, mostrando que as pernas, os pés e a coluna deles eram feitos para andar e correr em pé. Muitas pessoas pensaram que o Homo erectus foi o primeiro a andar em duas pernas, mas isso não é verdade. No entanto, o Homo erectus foi o primeiro a fazer muitas coisas importantes que nos fazem humanos. O Homo erectus foi o primeiro humano a ter um rosto mais achatado, um nariz grande, e braços e pernas parecidos com os nossos. Eles até tinham menos pelos no corpo, então se pareciam bastante com a gente, os Homo sapiens. Mas ainda tinham algumas diferenças. O esqueleto deles era mais forte e mais robusto que o nosso, e havia pequenas diferenças no rosto e entre homens e mulheres. O Homo erectus apareceu na Ásia e na África ao mesmo tempo, o que gerou um debate sobre sua evolução e migração. Por muito tempo, acreditava-se que eles evoluíram de um Homo habilis tardio na África e depois migraram para a Ásia e a Europa devido às mudanças climáticas. No entanto, um estudo de 2011 sugeriu que uma população asiática poderia ter evoluído para o Homo erectus e depois migrado de volta para a África e para a Europa, já que os ossos antigos na Ásia e na África têm datas semelhantes. Essa ideia ainda não está confirmada e a maioria das pessoas ainda acredita que o Homo erectus se originou na África. No entanto, esse novo estudo destaca muitas questões sobre o Homo erectus. Não são apenas os ossos que levantam dúvidas, mas também o que foi encontrado ao lado deles. Notavelmente, junto com os ossos, foram encontrados ossos de animais de médio e grande porte, sugerindo que o Homo erectus era um caçador de ponta. Isso foi importante porque, como mencionado antes, os humanos não eram os principais predadores até então, fazendo dessa uma mudança bem-vinda. Esses ossos de animais eram frequentemente encontrados em grandes quantidades e incluíam uma variedade de grandes espécies, incluindo rinocerontes, hipopótamos, javalis, cavalos, veados e elefantes. Até predadores que antes caçavam humanos se tornaram presas do Homo erectus. Fósseis no Quênia mostraram que o Homo erectus caçava crocodilos, o que era bem diferente do comportamento de caça de outros humanos. Isso fez os paleontólogos se perguntarem como. Após anos de pesquisa, encontraram várias respostas que ajudaram a entender melhor. Uma das primeiras razões descobertas foi o corpo deles. O Homo erectus ficou bem maior durante sua existência, crescendo bastante em comparação com os humanos antigos. Alguns chegavam a medir até 1,85 metros de altura. Eles não eram apenas altos e esguios, mas também muito fortes, com ossos bem grossos e pesados. Esses ossos grossos davam aos Homo erectus uma estrutura forte para enfrentar caçadas e quedas sem se machucar. Essa durabilidade era vital. Além disso, outra característica importante do corpo deles era a resistência. O Homo erectus, assim como nós, tinha glândulas sudoríparas que ajudavam a esfriar o corpo.
Suas pernas eram feitas para correr longas distâncias, o que lhes dava uma vantagem única sobre outros animais, corredor que usava a caça persistente para capturar suas presas. Essa técnica envolvia correr longas distâncias e rastrear a presa até que ela ficasse exausta demais para escapar, levando-a a sucumbir ao cansaço ou ao calor. O Homo erectus também feriria a presa no início, retardando-a enquanto a perseguia. Esses ferimentos iniciais eram causados por outra grande vantagem do Homo erectus, seu uso avançado de ferramentas e tecnologia em comparação com outros animais. Os Homo erectus tinham cérebros grandes e eram muito inteligentes. Em média, o cérebro deles media 1030 centímetros cúbicos, quase 80% do tamanho do nosso cérebro hoje. Isso fazia do Homo erectus o hominídeo com o maior cérebro em relação ao corpo naquela época. Por causa disso, eram bem espertos e tinham comportamentos complexos. Eles criaram novas ferramentas tão avançadas que começaram uma nova era de tecnologia, conhecida como indústria de ferramentas isolana, que existiu desde 1,95 milhão de anos atrás, milhões de anos atrás até 130 mil anos atrás. As ferramentas mais importantes dessa época incluíam machados de mão e cutelos, usados para caçar grandes animais. Essas ferramentas também eram usadas para cortar e preparar a carne, economizando energia que seria gasta tentando rasgar os animais com dentes e mãos. Além disso, embora não haja evidência direta, muitos acreditam que o Homo erectus usava lanças e outras armas de arremesso para caçar. 400 mil anos atrás mostram sinais de inovação, sugerindo que as lanças em sua forma mais básica já existiam há muito mais tempo. Isso significa que o Homo erectus era bom em arremessar itens rapidamente, podendo se defender e atacar de longe. Do ponto de vista dos outros animais, esses humanos eram como macacos jogando objetos com precisão e correndo atrás deles. Correr por grandes distâncias já era assustador para as presas, mas o pesadelo não parava por aí. O Homo erectus também usava sua inteligência para caçar em grupos. No Quênia, foram encontrados 4 locais com 97 pegadas de pelo menos 20 indivíduos. Um desses locais foi impressionante porque as pegadas eram todas de homens, sugerindo que era um grupo de caça. Isso levou os paleontólogos a suspeitar que esses humanos antigos caçavam juntos de forma organizada, que o Homo erectus tinha divisão de trabalho entre homens e mulheres. Os homens caçavam grandes animais, mesmo que fosse perigoso e nem sempre tivessem sucesso, enquanto as mulheres buscavam alimentos mais seguros, como nozes e frutas, formando uma sociedade de caçadores-coletores. Mesmo que esses grupos de caça nem sempre fossem bem-sucedidos, eles eram muito importantes. A extinção do Homo erectus no Levante coincidiu com o desaparecimento dos elefantes de presas retas, mostrando a importância da caça na sua sobrevivência. A extinção no Sudeste Asiático ocorreu após o desaparecimento da tartaruga gigante Megalochelis, sugerindo que o Homo erectus dependia muito da caça de grandes animais. Isso faz sentido, pois seus cérebros e corpos maiores precisavam de mais calorias. Como suas presas eram grandes, eles tinham muita carne, o que levou à prática de compartilhar alimentos. Isso talvez tenha permitido que eles estabelecessem a primeira forma de cuidados de saúde. Essa ideia se solidificou com a descoberta de espécimes, com danos que os tornariam incapazes de cuidar de si mesmos. Isso incluía um idoso que perdeu todos os dentes por causa de uma doença gengival. Normalmente, ele teria morrido de fome, mas graças à cultura de compartilhamento de alimentos, conseguiu sobreviver com restos mais macios como cérebro e medula óssea. Outros sinais de cuidados de saúde primitivos incluem um menino com escoliose grave e um adulto com fluorose esquelética. Ambos sobreviveram por muito tempo, apesar de suas limitações. A caça e as vantagens de ter comida extra também se estenderam além do compartilhamento e dos cuidados de saúde. O Homo erectus também preservava sua comida, talvez secando e defumando as sobras. Eles foram os primeiros humanos a usar uma das ferramentas mais importantes, o fogo. Embora a data exata da descoberta seja desconhecida, a evidência mais antiga sugere que o uso do fogo começou há pelo menos 1,5 milhão de anos. Acredita-se que, nessa época, o fogo só foi usado após incêndios naturais. Eles cuidavam do fogo e o mantinham queimando por muito tempo, mostrando que entendiam de materiais que queimavam devagar, como esterco. O fogo provavelmente foi bloqueado por guardas de fogo e poderia ser transportado de um lugar para outro. Isso permitiu que os grupos levassem fogo enquanto migravam para áreas mais frias, como durante a Era do Gelo. Na Europa, o fogo não só ajudava a manter as pessoas aquecidas, o fogo protegia contra predadores, ajudava a preparar alimentos e aumentava a eficiência dos alimentos, tornando-os mais seguros e fáceis de digerir. Antes, achava-se que o uso do fogo pelos humanos era raro, mas isso mudou com os Homo erectus mais recentes.
Cerca de 400 mil anos atrás, o uso do fogo se tornou mais comum, sugerindo que eles aprenderam a criar fogo. O fogo tinha muitos usos diretos importantes, mas também tinha efeitos indiretos, pois provavelmente se tornou uma fonte constante de calor e luz. Socializar também era importante, e alguns antropólogos acham que isso pode ter levado à criação de uma linguagem primitiva. Isso contradiz a antiga crença de que a linguagem no Homo erectus era impossível. Um dos primeiros fósseis conhecidos, o menino de Turkana, não tinha os músculos respiratórios necessários para falar. No entanto, foi descoberto que ele tinha doenças graves que poderiam ter afetado seus músculos respiratórios, o que significa que ele não era um bom exemplo para julgar a capacidade de fala do Homo erectus. Representação da espécie como um todo. Eventualmente, outros fósseis foram encontrados, apoiando a possibilidade de uma linguagem básica, pois esses indivíduos tinham músculos respiratórios adequados. Além disso, as partes do cérebro ligadas à fala e à linguagem eram semelhantes em tamanho às dos humanos modernos. Embora o osso hioide, que sustenta a língua e controla o tom, não fosse tão avançado para uma linguagem moderna, ainda era suficiente para uma forma de linguagem primitiva. Independentemente de poderem falar como nós, fale ou não, está claro que seus meios de comunicação eram eficazes para a colaboração, como mostra mais uma conquista do Homo erectus. É interessante que esse feito seja anterior aos primeiros incêndios conhecidos. Em 1962, foi encontrado na Tanzânia um grande círculo de 1,7 milhão de anos, feito de rochas vulcânicas e terra. O círculo estava bastante danificado, então os cientistas não têm certeza do que era. As ideias variam entre uma cabana primitiva e um abrigo artificial. Felizmente, construções mais bem preservadas foram encontradas desde então, incluindo cabanas e habitações feitas de rochas e galhos. Algumas dessas estruturas parecem ter sido construídas em torno de fogueiras, como mostrado pela descoberta de 700 mil anos na Alemanha. Pensa-se que essas construções em torno das fogueiras serviam como acampamentos base de inverno, permitindo ao Homo erectus viver em áreas que, de outra forma, seriam inabitáveis por longos períodos. Essa flexibilidade que a tecnologia ofereceu ao Homo erectus foi essencial para sua sobrevivência e expansão. A expansão do Homo erectus foi ainda mais impulsionada pelo uso de roupas, que existem desde muito tempo atrás, há 3 milhões de anos. Essas roupas eram muito simples, feitas apenas de peles de animais, compensando a falta de cabelo corporal para isolamento. Com todas essas evidências, fica claro que o Homo erectus foi muito bem-sucedido e conseguiu se espalhar por todas as terras, aproveitando suas muitas vantagens. Mas até mesmo a água não estava segura de sua expansão, pois o Homo erectus estava determinado a explorar e conquistar novos territórios. O Homo erectus tinha mais um truque na manga que pode surpreender os paleontólogos: a navegação marítima. Embora não tenhamos encontrado barcos feitos pelo Homo erectus até agora, sabemos que eles conseguiram chegar a várias ilhas isoladas, como Flores, Timor e Roti. Essas ilhas não tinham pontes de terra, o que significa que os Homo erectus foram os primeiros marinheiros conhecidos do mundo. Além dos ossos, encontramos evidências de sua presença nessas ilhas, como ferramentas e conchas esculpidas, mostrando que suas viagens foram bem-sucedidas. Eles não apenas foram levados pelo mar, mas também estabeleceram comunidades. Essas descobertas mostram não só sua habilidade em construir jangadas, mas também em planejar a longo prazo. Essas viagens exigiram meses de preparação e planejamento. Dominar a navegação ajudou o Homo erectus a explorar novas áreas e sobreviver por muito tempo. Na verdade, eles viveram por mais tempo do que qualquer outra espécie de Homo que conhecemos. Vamos falar sobre como o Homo erectus foi uma das espécies humanas mais bem-sucedidas de todos os tempos. Eles viveram por quase 1,9 milhões de anos, com os últimos morrendo apenas 108 mil anos atrás. Para comparar, nós, Homo sapiens, existimos há apenas 300 mil anos. A segunda espécie de Homo com a vida mais longa, Homo habilis, viveu apenas 600 mil anos. Isso nos faz pensar: o que aconteceu com o Homo erectus e por que eles desapareceram? A resposta parece ser a mudança climática. Pouco antes de desaparecerem, o mundo viu uma enorme diminuição nas florestas, que eram o habitat preferido do Homo erectus. Isso também coincidiu com o desaparecimento de muitas de suas presas. O último Homo erectus conhecido viveu na ilha de Java, que estava passando por grandes mudanças ambientais, com florestas tropicais crescendo rapidamente. Quando isso aconteceu, o Homo erectus ficou restrito a esse último refúgio, e quando a força das chuvas aumentou, eles simplesmente não aguentaram mais e isso levou ao desaparecimento da espécie humana que viveu por mais tempo. Mas essa é apenas uma parte da história humana. Inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Obrigado por assistir.